Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Ribeiro e na aula de hoje nós vamos aprender como inserir uma tabela e fazer alguns cálculos básicos com essa tabela no RStudio. Então vamos aqui, estou usando uma versão do Linux, mas o RStudio é o mesmo para outros sistemas operacionais. O layout dele é o mesmo. Eu dei um pouquinho mais de zoom aqui, a pedido dos nossos internautas que assistiram os outros vídeos. E é muito simples o processo para dar zoom. É só vir aqui nessa aba View e pedir o zoom. A gente pode fazer isso automaticamente também apertando Ctrl mais ou Ctrl menos, aumentando ou diminuindo o zoom no ambiente do RStudio. Então, por exemplo, se a gente aperta o Ctrl mais aqui, ele sobe um pouquinho, ele aumentou ainda mais o zoom em relação ao que estava. Assim eu acho que fica até um pouco mais claro para a gente enxergar os códigos, né? Então vamos lá, primeiro a gente vai colocar as colunas no R são chamadas de vetores. Então a gente vai ter uma tabela com duas colunas e cada coluna vai ter 5 linhas, são duas variáveis. Uma variável Ibovespa, que a gente vai abreviar para Ibov, e uma variável ROI, que são as iniciais de Return on Equity. Então nós vamos colocar duas variáveis e depois juntá-las numa tabela. Primeiro a variável X, a variável independente Ibov. Então a gente digita Ibov no ambiente do console. E agora nós vamos dizer o que é Ibov. Então, o nome da variável é Ibov. Ibov é. Então, a gente coloca esse sinal de menor menos para dizer o que é Ibov. Ibov vai ser um vetor de uma coluna com números. Então, C, abre parênteses, e aí a gente coloca os números. Os números são 1, 2, 3, 4 e 5. Então, 1, vírgula, a separação de um número para o outro é feita pela vírgula, 2, 3, 4, 5, não tem vírgula, pois é o último número. E digitamos Enter. Notem que aqui no Environment aparece o Ibov, que é uma coluna numérica, um vetor numérico com os números 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu quisesse que isso aparecesse aqui no ambiente do R, eu poderia digitar aqui Ibov, que agora Ibov já é uma variável, e dou um Enter. E aí aparecem os números 1, 2, 3, 4 e 5. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o ROI. Então, ROI, R-O-E, menor menos, também é um vetor. Então, C, abre parênteses, e os números são 1, 2, 4, 5 e 8. Então, 1, 2, 4, 5, 8. Não tem vírgula, pois 8 é o último número. Dou um Enter e aqui no Environment aparece a variável ROI também. Eu posso fazer agora contas com essas variáveis, eu posso fazer cálculos com essas variáveis, do jeito que elas estão. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agrupá-las numa tabela. Então eu vou dar um nome para essa tabela. Essa tabela vai se chamar tabela 1. Então digito tabela 1, sem espaço, é um nome sem espaço. E tabela 1 é, então tabela 1 menor menos. E agora o comando para transformar essas variáveis em tabelas é o comando data.frame. Então data.frame, ele já aparece aqui. Então data.frame é o comando para transformar vetores numa tabela, organizar numa tabela. Primeiro Ibov, eu preciso digitar exatamente do jeito que está ali, vírgula, depois ROI, e dou um Enter. E aí, tabela 1 é uma tabela com 5 observações e 2 variáveis. Se eu quiser ver isso no formato aqui de tabela no console, é só digitar o nome dessa tabela, que é tabela 1, e dou um Enter. E ali aparece os valores dessa tabela. Bom, agora em relação a essa tabela, eu quero fazer uma regressão e uma correlação. Primeira correlação para ver se a variação do ROI é bem explicada pela variação do Ibov.
Então, para isso, eu aperto um comando que já tem pré-configurado, que é o comando core. No R, correlação é core. Abre parênteses. E eu coloco as variáveis que eu quero colocar ou tirar essa correlação. Eu posso colocar ROI contra Ibovespa ou Ibovespa contra ROI, pois a correlação de X com Y é a mesma de Y com X. Então aqui eu aperto ROI, vírgula, IBOV e dou um Enter. E ali ele já tira essa correlação, que é 0,9815 aproximadamente, ou uma forte correlação positiva entre os dois. Agora, se eu quiser fazer uma regressão, o R faz isso de acordo com uma função pré-programada chamada LM. L de lápis, M de Maria. É Linear Model, abreviação de Linear Model. Então, LM, abre parênteses. Aí eu tenho que colocar primeiro o Y, que é a variável dependente, que é o ROI. Agora o tio, espaço, IBOV. Então, para delimitar, é o tio e não a vírgula. E dou um Enter. E ali ele sai o coeficiente alfa, menos 1,1, e o coeficiente beta, que é 1,7. Ou seja, a nossa regressão linear simples é ROI estimado, ou ROI previsto, é igual a menos 1,1 mais 1,7 vezes o valor de Ibovespa. Ok? Espero que tenha ajudado. Grande abraço e até o próximo.